Bom, então, nós estávamos estudando Israel na última aula, né? E fizemos uma recapitulação da história do povo de Israel, de como que esse povo foi formado, foi chamado, foi levado para o Egito, depois para a Terra Prometida. Vimos a dinastia davídica, que foi quebrada depois com o final do reinado de Salomão. E vimos como Deus preparou o cativeiro para o reino do norte, o cativeiro para o reino do sul, né? Efraim e Judá. O pessoal de Efraim não reconstituiu o reino do norte nunca, né? O pessoal do sul reconstituiu o reino de Judá, mas havia profecias de restauração do reino de Israel unificado. Nós lemos algumas dessas profecias e vimos que existe, então, no Novo Testamento, a igreja aparecendo, com gentios e judeus sendo unidos em um só corpo, né? O corpo de Cristo. E vimos que muitas das profecias aplicadas originalmente à nação de Israel foram usadas pelo apóstolo Paulo e outros, Pedro e Paulo, termos que eram usados para a nação de Israel no Velho Testamento foram aplicados à igreja. E com isso aparecem uma série de dúvidas assim entre os estudiosos da Bíblia, né, sobre a identidade do povo de Israel, sobre a identidade da igreja e como que os dois se relacionam, e sobre as profecias, se as profecias vão se cumprir todas sobre a igreja ou se algumas profecias vão se cumprir sobre a nação de Israel. Então existe toda uma série de discussões a respeito disso, né? Porque os irmãos sabem, várias das profecias que nós lemos do Velho Testamento falam de restauração do reino davídico, né? Reino de Israel dominando sobre as nações, coisas desse tipo, né? E coisas que a gente no momento não vê acontecendo politicamente, fisicamente, vamos dizer assim, com a nação de Israel. O que nós concluímos da última vez é que existem dois povos, uma nação política de Israel na Bíblia, desde a sua criação até o final da Bíblia você vai ver textos falando sobre essa nação. Ponto. Tudo bem. E outra coisa, nem todos dessa nação são salvos. Também isso aí muito claro nas Escrituras, apesar de ser chamado o povo escolhido de Deus, desde o começo até o final você vai ver que existem pessoas salvas e pessoas não salvas. Então, povo de Deus sim, mas quando a gente fala povo de Deus, não estamos dizendo todo mundo deste povo foi para o céu ou vai para o céu só porque é descendência física de Abraão e foi circuncidado, né? Então, isso fica bem claro nas Escrituras, mas é povo de Deus. Por quê? Porque a nação escolhida para trazer o reino e o Cristo e as Escrituras, as promessas todas vieram por meio desta nação. Existe um outro povo de Deus chamado assim, é lícito você usar o termo povo de Deus tanto para a nação de Israel quanto para os salvos. Então, os salvos são o povo de Deus. Dentro de Israel, os convertidos do Velho Testamento, povo de Deus. Fora da nação de Israel, os convertidos, Naamã e outros, né? Raabe, que depois se juntou também ao povo de Israel. Naamã não se juntou ao povo de Israel, mas ele foi salvo. E você tem então salvos de outras nações que são o povo de Deus, né? Melquisedeque não tinha nada a ver com Abraão, fisicamente de sangue, assim, mas ele era salvo, né? Então você tem outros salvos, a gente não sabe como o conhecimento de Deus chegou a estes outros povos, se foi por meio de linhagem de Noé simplesmente, ou se houve aparições de Deus para esses outros povos também. Isso não é explicado na Bíblia, então a gente não sabe, mas existem salvos de outras nações também, salvos, povo de Deus. Agora, a nação, o país, a nação de Deus era Israel, não tinha outra nação de Deus. Quando você chega no Novo Testamento, você vê que a igreja é chamada de, o irmão falou, a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Termos usados originalmente para Israel lá no Sinai,
Então foi aplicado, esses termos foram aplicados à nação, à igreja. Nós somos chamados por Pedro de uma nação santa. Ele está se referindo especificamente à igreja mesmo. Ele fala inclusive dos gentios, nós que não éramos povo, né? Nós não éramos de Israel, não éramos um povo, agora nos tornamos um povo pela conversão em Jesus. Nós éramos gentios de sangue, vamos dizer assim, continuamos sendo gentios como sangue, assim, né? Meu sangue não vai mudar para sangue judaico só porque eu me converti, mas espiritualmente eu fui formado num outro corpo, a igreja. E essa igreja, então, é essa nação santa, sacerdócio real, raça eleita e que sofreu a circuncisão do coração. Nós vimos várias passagens que falam da circuncisão do coração. Então, circuncisão é coisa ligada com o judaísmo, com Israel, né? Então, por isso, não é de admirar que muitos entendam que a igreja é como se fosse um Israel espiritual, vamos dizer assim. Nós não vamos dizer que nós somos, que nós anulamos o Israel físico. Existe uma nação, existe uma linhagem física de Abraão e existe uma nação espiritual que pode não ter nada a ver fisicamente com Abraão. Não sei quantos daqui têm ancestrais judeus, né? Eu tenho, mas você pode não ter nenhum ancestral judeu e ser essa nação também. Você é desse povo espiritual que muitos entendem então que deveria ser chamado o Israel de Deus. Alguns vão dizer não, o Israel de Deus são os judeus crentes. O gentio crente, a gente não usa o termo Israel de Deus. Então existe muita discussão aí no meio teológico sobre isso, se você pode aplicar o nome Israel para a igreja ou não. Eu não tenho problema com isso, tá? Desde que você entenda que este Israel espiritual não é a mesma coisa que aquela nação linhagem de Abraão. Aquela ali é um povo, é uma linhagem física, e existe um outro povo que são só salvos. Igreja verdadeira não tem ninguém perdido. Israel verdadeiro, Israel nação, tem gente perdida. Hoje em dia, infelizmente, a maioria. Mas na igreja verdadeira de Cristo, a noiva vestida de branco, não tem ninguém perdido. Tá? Essa nação santa é santa também justificada pelo sangue de Cristo, né? E aí nós falamos então sobre um pouco da história desse pensamento a respeito da nação de Israel. Hoje vai ser mais ou menos uma aula de hermenêutica, né? Hermenêutica é a arte da interpretação do texto, né? Ou a ciência da interpretação do texto. Como é que você interpreta os textos da Bíblia que falam sobre esse assunto de Israel e igreja? Então nós vamos mencionar, já falei na aula passada sobre como que os judeus nazarenos interpretam isso. Falei um pouco sobre como os católicos romanos entenderam essa ideia de que a igreja substitui a nação de Israel e por isso eles achavam que os papas tinham que ser os bispos que controlavam a Europa, né? Eles tinham que assumir o trono, né? Então, por isso que ele estava até muitas vezes acima do rei, né? O rei tinha que pedir a bênção do papa para tomar certas decisões. Então é uma ideia de teocracia, né? Como Israel, teocracia. É governado pela lei de Deus e pelo sacerdócio. Então, o Papa e o magistério da igreja eram sacerdócio, deviam dominar sobre as nações. Essa era a ideia da Idade Média. Reforma importou um pouco dessas ideias também, acharam que tinha que formar nações onde a igreja oficial do Estado controlava o que ia acontecer. Se você não fosse dessa religião, você era morto, né? Batistas são diferentes. Historicamente, os batistas entendem separação entre Estado e igreja. Isso é um dos pensamentos históricos, já desde os anabatistas, que não deve haver essa ingerência do Estado sobre a igreja e nem da igreja sobre o Estado. Por isso, os batistas também foram perseguidos pelos reformadores, né? Porque eles não seguiam o Estado ou a igreja do Estado, eles eram uma outra igreja, né?
Eles faziam o batismo por imersão após a conversão. E a maioria das igrejas da Reforma faz batismo infantil, né? Por aspersão. Isso gerou muito conflito também, né? Então, os batistas devem muito à Reforma. Eles cresceram com a Reforma, claro, mas eles não seguem muito exatamente a linha da maioria das igrejas reformadas nesse ponto aí de união do Estado com a igreja e de batismo infantil e outras coisas, né? Os batistas foram muito perseguidos também. Muitos batistas foram mortos por protestantes na Suíça e em outros países. Bom, então essa separação gera aí um conflito, né? Temos duas linhas básicas de interpretação da Bíblia, as maiores, vamos dizer assim, da interpretação da Bíblia dentro da visão evangélica. Você tem o aliancismo e você tem, depois aparece o dispensacionalismo. Existem outras, existe uma linha chamada de teologia da nova aliança. Pode se misturar um pouco com um lado ou com o outro, né? Não é totalmente separado desses dois, mas tem uma linha que eu vou falar depois, que é a linha das duas casas de Israel, já mencionei algumas vezes aqui. Então, nesse estudo eu vou trabalhar mais essas três: aliancismo, dispensacionalismo e as duas casas de Israel. Vou falar aí quais são os pontos fortes e as dificuldades de cada linha, tá? Eu tenho a posição mais dispensacionalista, mas também não sigo a cartilha ponto a ponto necessariamente, né? Sempre tem alguma outra coisa que a gente aprende mais com o outro lado, né? A gente não forma barreiras rígidas aqui, apesar de que alguns fazem, mas algumas coisas a gente pode ver que a gente aprende com outras linhas que parecem estar mais certas num certo assunto do que outras, né? Então, faz um pouco de uma mistura aqui, mas eu sou mais predominantemente dispensacionalista. Bom, esse ensino, vamos começar com o aliancismo então. O que é o aliancismo? Ele interpreta a Bíblia à luz de alianças. Então, interpreta a história do plano de Deus sobre o mundo, classificando essa história, ou olhando para essa história, através das lentes das alianças de Deus com a humanidade. Tá? Essas alianças, eles dividem, a maioria deles divide em três, alguns dividem em duas, outros dividem em três. Tá? Quais são as alianças? Ou pactos, né? Você tem um pacto da redenção, um pacto das obras e um pacto da graça. Talvez você não tenha visto esses nomes na Bíblia, tá? Pacto da redenção, pacto da graça e pacto das obras, tá? Mas isso aí é encontrado na Bíblia em algumas passagens. Mas o pacto da redenção, ou talvez o pacto um pouco mais difícil de você justificar com textos assim, eles dizem, os aliancistas dizem que era um pacto entre o pai e o filho na eternidade passada, antes da criação do mundo. Eles fizeram um acordo em que o pai disse para o filho: vamos fazer uma humanidade e você vai morrer por essa humanidade para resgatar essa humanidade. Eles traçaram ali no passado um plano para a salvação dessa humanidade que iria cair, né? E que em troca o filho seria exaltado sobre esse povo, né? Então, este pacto aí, alguns aliancistas dizem que não, acho que isso não foi um pacto, né? Isso foi um plano de Deus, não vou chamar de pacto, mas a maioria chama de pacto. Então tem um pacto da redenção aí. O outro pacto seria o pacto das obras, seria o seguinte: Adão lá no Éden, né? Deus teria falado para Adão: olha, você está aqui, eu te coloco no jardim, você pode comer de todas as árvores, mas vou te dar uma lei. Qual é a lei? Qual é a lei que Deus deu para Adão? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a lei. Tinha outras leis assim, dar nome para os animais, né, cuidar do jardim e tal, mas assim, a lei que ia garantir a vida dele é não coma daquela árvore. Então essa obra é não comer dessa árvore aí. As outras você pode comer. Então, o termo pacto das obras não está na Bíblia, mas é usado assim pelos aliancistas para descrever essa relação aí de Deus com o homem naquela época do Éden. Você tem o pacto das obras. Você vai viver se você me obedecer. Se você me desobedecer, você vai morrer. Aí a gente sabe como é que a história termina, né? Ele desobedece e morre. Então Deus entra com uma forma de salvar a humanidade, que é o pacto da graça. O
pacto da graça, onde, bom, o homem não consegue guardar a minha lei perfeitamente, então eu vou salvá-lo pela graça mediante a fé. Então, se ele crer na minha palavra, ele será salvo, eu vou cobrir os seus pecados, até o dia que eu vou enviar meu filho, conforme o meu plano lá do pacto da redenção, eu vou enviar o filho para morrer pela humanidade. E a humanidade, então, os que crerem serão salvos. Esse aí é chamado de pacto da graça. Então, 3 pactos aí que os aliancistas costumam dividir aí a história e interpretar a Bíblia, então, à luz desses pactos. E o pacto das obras, na verdade, ele está meio que encoberto aí embaixo do pacto da graça, no seguinte sentido: o homem não precisa, então, guardar a lei de Deus para ser salvo? Não, mas um homem precisa. Cristo precisa. Então Cristo guarda o pacto das obras, ele cumpre o pacto das obras com perfeição, ele nunca peca, cumpre todas as leis de Deus, ele obedece a Deus com perfeição, então ele cumpre esse pacto e ele morre em nosso lugar. Então ele é a chave dos 2 pactos, o pacto das obras e o pacto da graça. Então, eu nunca falei sobre esses assuntos aqui na igreja, então talvez os irmãos tenham um pouco de dúvida sobre isso. Se quiser fazer alguma pergunta, eu não sou especialista em aliancismo, talvez o pastor me ajude, mas basicamente é isso: 3 pactos e as obras. O pacto das obras gerou a morte do primeiro Adão, mas depois veio o segundo Adão, que é Cristo, e ele conserta aquilo que o primeiro falhou, né? E ele então cumpre o pacto das obras e também ele é o cumprimento do pacto da graça, por isso nós somos salvos, tá? Então, mas a Bíblia fala de uma série de outros pactos, né? Os irmãos vão me ajudar aqui agora. Vamos começar ali no comecinho lá, né? Gênesis. A gente tem, então, falamos aqui de Adão, não aparece a palavra pacto ali de Deus com Adão, né? A gente pode imaginar aqui um pacto, né, entre os dois, mas de fato assim, não aparece descrito o nome pacto ou aliança. Primeira vez que o nome pacto ou aliança vai aparecer é um pouco depois do livro de Gênesis. Alguém lembra qual que é o primeiro pacto ou aliança que é mencionada por nome assim? Noé, né? Você tem um pacto. Que pacto que é aquele? Deus disse que quando aparecesse o átomo no céu, é o sinal que ele não mandaria dilúvio. Ele não ia mandar nunca mais um dilúvio, né? Então você tem aí um pacto noético que chama. Noético. A aliança de Deus. Com quem foi essa aliança? Com quem foi a aliança de Noé? Foi só com Noé e sua descendência? De certa maneira assim, mas estende também aos animais, né? Não vai matar os animais, não vai destruir a terra, né? Pacto com toda a criação, vamos dizer assim. E qual que é o símbolo? O irmão já falou, é o arco-íris. Então você tem um pacto, você tem ali depois ele dá umas leis para Noé também, né? Mas a promessa, esse é um pacto incondicional, né? Assim, ele não fala, ó, se vocês me obedecerem eu não mando dilúvio. Não, ele fala, não vou mandar dilúvio. É um pacto incondicional. E tem um símbolo do arco-íris que foi usado como sinal desse pacto. Depois disso, o próximo pacto, qual que seria? Abraão. Qual que é o pacto? A gente falou da outra vez do pacto de Abraão, né? E quais são, só lembrando, recapitulando, os pontos do pacto? Descendência, uma grande nação. A gente falou da terra também, da terra. Abençoar todas as famílias da terra nele. Onde pisasse a planta do pé dele, a terra seria dele, dentro de Canaã, lógico, né? Não adianta pisar na África que não ia dar certo. Em Canaã, onde ele pisasse, era dele. Então isso, né? Qual que era o símbolo do pacto? Tinha um símbolo, um sinal. Antes disso, com quem que é o pacto? Aí já não é com a terra toda, aí com Abraão e a sua descendência. A gente viu que a descendência espiritual também entra nessa, né? Mas em princípio, descendência de Abraão. E o símbolo, o sinal que essa descendência recebe? Circuncisão. Circuncisão física, na carne. Essa é para os descendentes físicos de Abraão. O Novo Testamento vai falar de circuncisão espiritual do coração dos descendentes espirituais de Abraão. Legal.
Então temos aí Gênesis 12, vai falar disso. Eu não estou lendo os textos, tá, irmãos, porque são muitos, né? Mas os irmãos, depois a gente vai entrar nos textos também. Mas vamos fazer a recapitulação primeiro, né? Que toma um pouco de tempo. Mas aí, então nós vimos aí, pacto noético, pacto abraâmico. Qual o próximo pacto mencionado com esse nome na Bíblia? Vai demorar um pouco, mas aparece. Davi vem depois, antes dele tem outro. Jacó é o mesmo do Abraão, ele é repetido assim, né? Você vai ter uma grande nação, né? Importante. Moisés, né? A aliança mosaica. Então, veja só, aliança com Noé incondicional. Aliança com Abraão também incondicional. Vou abençoar vocês e sua descendência, vou dar essa terra para vocês. Tem umas condições que aparecem depois, dizendo, ó, se desobedecerem, você sai da terra, umas coisas assim, né? Mas, no princípio, ele dá aquilo meio, assim, é incondicional, o pacto abraâmico. Pacto mosaico, ele é condicional ou é incondicional? Primeiro, com quem que é o pacto mosaico? Com o povo de Israel. Não é com o egípcio, não é com o brasileiro, é com o povo de Israel, o pacto mosaico. Qual que é o símbolo? Tem um sinal. Assim, continua o símbolo da circuncisão, que é o povo de Israel, descendência de Abraão, mas é introduzido mais um, que é o sábado. Tem um texto que diz que eu colocaria o meu sábado como sinal, o sábado como sinal da minha aliança entre mim e vós. Então o sábado é um outro sinal. Na verdade que o sábado lembra também da criação, mas ele é também colocado como sinal desse pacto. Condicional ou incondicional? Condicional. Se vocês obedecerem, vocês vão ser meu povo e eu vou manter vocês na terra e vou abençoar a terra. Vocês vão ficar ricos e vão dominar sobre seus inimigos. Se vocês desobedecerem, vou tirar vocês da terra, vou dar doenças, vou derrota sobre os inimigos, toda essa história. Então, condições, né? Pacto condicional. Depois disso, o irmão falou do pacto davídico, né? É o pacto com Davi. Qual que era o pacto com Davi? Qual que era o pacto com Davi? 2 Samuel 7 vai falar o pacto com Davi. O trono, a descendência, né? Nunca vai faltar a Davi alguém que se assente no seu trono. Ele prometeu o trono de Israel para a linhagem de Davi. Apesar de que Salomão peca, depois é dividido, etc. Mas, e o povo vai para o cativeiro, etc. Mas assim, você tem a linhagem de Davi no Reino do Sul, em Judá, os reis dominando ali, a linhagem de Davi dominando sobre a nação de Israel. Enquanto houve nação soberana em Israel, havia ali um rei de Israel, e isso aponta ao rei prometido do final, Jesus Cristo, evidentemente, ou da casa de Davi, que vai reinar sobre o trono de Davi. Então, a promessa é: eu não vou fazer com você, Davi, como eu fiz com Saul, porque Saul pecou e eu rejeitei a sua linhagem. A descendência de Saul não ficou no trono de Israel. Mas com Davi a promessa era: você eu não vou rejeitar. E ele fez um pacto mesmo com Davi. Depois disso, o próximo pacto mesmo que vai acontecer é a nova aliança no sangue de Jesus. Vai passar aí um bom tempo aí até chegar no Novo Testamento, a aliança prometida. E tem a aliança, a nova aliança é com quem? Então, a aliança davídica é com Davi. Aí já não é nem Israel todo, aí é só a casa de Davi. Dentro de Israel tem um pacto ali particular com Davi. O pacto da nova aliança é com quem? Com o povo de Israel. Se for olhar a profecia de Jeremias, eu falei: é isso que eu faço com a casa de Israel e com a casa de Judá, uma nova aliança. Eu vou escrever a minha lei no seu coração, né? Vou fazer com que eles andem nos meus estatutos. Mas ele fala: vou fazer com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, a profecia era: vou fazer com Israel uma nova aliança, porque a velha eles quebraram. É com aquele mesmo povo que quebrou a velha, vamos fazer uma nova. E aí outra pergunta: e nós que não somos casa de Israel ou casa de Judá, onde entramos nessa história, né? Aí começam as especulações, né? E começam Jesus falou para os discípulos: esse é o sangue da nova aliança, né?
Então, estava ali fazendo um pacto com eles, iniciando, inaugurando o pacto, né? E aí que alguns então vão entrar com a igreja é o novo Israel. Então esse pacto é com a igreja, alguns vão dizer. Com a igreja, porque a igreja é o Israel espiritual de Deus, ele substitui a nação de Israel nesse pacto. Evidentemente, os judeus não vão gostar de ouvir isso e vão falar, não, mas o pacto foi conosco, não foi com vocês. Por que vocês estão roubando o nosso pacto, né? E aí vem toda uma série de brigas e discussões em cima disso. Mas podemos começar então, a partir desse ponto, a filosofar biblicamente. A gente vai ter que filosofar um pouquinho, tá? Eu não gosto de filosofia, tá? Eu gosto de revelação, eu gosto de luz, né? Infalível. Filosofias humanas são falíveis. Infelizmente, na teologia, os homens acabam tendo que fazer um pouco de cada, porque eles pegam os textos e tem que montar uma teologia sistemática, e o sistema tem que funcionar. E para fazer o sistema funcionar, você tem que então criar certas teorias, e aí você vai na Bíblia para ver se a teoria funciona. E cá entre nós às vezes não funciona, né? Então nós somos falhos nesse ponto, na hora de sistematizar tudo e tentar fazer tudo funcionar. Pensa na Bíblia como um quebra-cabeças. Cada texto, cada verso é uma peça de quebra-cabeça. Tem muito verso, né? Tem muitos versos. E o quebra-cabeças, ele foi entregue algumas partes montadas para você, mas algumas partes estão espalhadas. Então você tem que começar a montar o quebra-cabeças. E às vezes está faltando uma peça aqui, uma peça, né? E pastor. Seria o meu pensamento agora. Você falou sobre a aliança, sobre o dispensacionalismo e outras teorias que também existem, né? Então, se você perguntar para mim, você é aliancista? Eu falo não. Você é dispensacionalista? Eu também não. Você perguntar, você é calvinista? Não. Você perguntar, pastor, então você é arminiano? Não. Porque tudo isso são essas sistematizações de acordo com esta montagem deste quebra-cabeça. Isso tudo por conta de uma visão helenista, de um pensamento grego que nós adotamos e aprendemos esse pensamento em que a gente faz essa separação dessas coisas. Já o pensamento hebraico, ele não faz essas divisões. Ele já pensa mais no todo, ele vai levar mais para o todo. Então, foi o que você falou. Eu sou dispensacionalista, mas não concordo com tudo. Então, eu concordo em parte com o dispensacionalismo, concordo em parte com o aliancismo, concordo em parte com o calvinismo, concordo em parte com o arminianismo. E aqui na igreja eu já citei para os irmãos a minha chave hermenêutica, né? Vamos usar essa expressão, que parte desta visão global e termos esta cosmovisão do todo, para que depois a gente pegue cada parte desse quebra-cabeça e consiga ali montar no geral, não é? Então eu sou muito mais, eu particularmente uso muito mais a história da redenção como essa cosmovisão para poder montar esse quebra-cabeça do que eu me intitular ou como aliancista ou como dispensacionalista, que são visões, não é? São visões humanas acerca deste todo. A gente, geralmente é assim, você começa a estudar a Bíblia e você não entende nada. Aí você lê de novo e começa a entender um pouquinho, lê de novo e começa a entender um pouquinho, aí você começa a ler os livros, os comentários bíblicos, e você forma uma linha sistemática e você fala, agora eu entendi, eu sou calvinista, vamos dizer. Aí você começa a estudar mais e começa a encontrar algumas falhas naquela sistemática que você achava que você seguia. E alguns brigam para sustentar a sistemática e às vezes estão brigando contra o texto. E outros preferem, não, então eu vou largar o rótulo porque não está servindo mais, e eu vou então admitir a ignorância,
Eu admito que eu não sei todas essas respostas, mas eu prefiro ficar assim e me chamem de ignorante, me chamem de herege, sei lá como chamar. Mas pelo menos eu não brigo com o texto enquanto eu não tenho uma convicção sobre certos detalhes, certas coisas. Agora, você tem uma linha básica que te dá um norte, sim, né? Eu sou mais aqui do que aqui. Aqui eu acho que tem muito erro, né? Então isso é saudável. Todo professor da Bíblia tem que ter uma linha para você caminhar, que vai te direcionar mais, que você entende que está mais na Bíblia. Agora, quem é infalível é a Bíblia. Nós somos falíveis na compreensão da Bíblia. Nós estamos captando a dificuldade então que vai ser essa aula, tá? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar em algo que vai fazer o quê? Você entender melhor a Bíblia. Você não vai entender com perfeição, eu quero que você entenda melhor, que você não fique tão confuso quando você estiver lendo, né? Então, dentro do aliancismo, esses outros pactos então todos que nós mencionamos, o que eles são? Eles são vistos no aliancismo como sendo partes do pacto da graça, umas manifestações diferentes aí do pacto da graça, tá? Tem um pouco de dificuldade pessoalmente com relação a isso. Eu acho que os pactos são muito diferentes para você colocar tudo num pacto só. Eu acho que o pacto de mosaico não é o pacto da nova aliança. A nova aliança abole o mosaico. O mosaico, a lei acabou e você começa um novo, né? A nova aliança é nova mesmo, a outra caducou. Então você colocar simplesmente como uma metamorfose do pacto anterior, eu acho difícil. O Israel étnico na visão aliancista, a nação, foi rejeitado definitivamente como o povo de Deus, e a igreja é o novo Israel de Deus. E a nova aliança é com a igreja, na opinião dos aliancistas. Tenho dificuldade com isso também, porque o texto diz a minha aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu creio que vamos ser unidos de alguma maneira no futuro, isso daí. Você vai ter, obrigado, irmão. Você vai ter a aliança, o povo de Israel não sendo rejeitado como nação, mas o aliancismo, pelo menos raiz assim, coloca Israel como sendo rejeitado, porque Israel rejeitou o Messias, e o novo povo de Deus é a igreja mesmo, de forma que a igreja receberia todas as bênçãos prometidas para Israel de alguma maneira espiritual, né? Alguns textos usados para isso, nós lemos alguns na semana passada. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Mateus 21, 43. Romanos 2, 28 e 29 diz: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, de fato, ele está dizendo que o verdadeiro israelita não é aquele da carne, mas do coração. Alguns entendem que ele está falando de judeus crentes aqui, outros entendem que ele está falando de todos os crentes. E recebeu o sinal da circuncisão, Romanos 4, 11 e 12, recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, falando sobre Abraão, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, gentios, incircuncisos quando creem se tornam circuncisos de coração, a fim de que também a justiça lhes seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Palavras difíceis, assim, vai para lá, vai para cá, incircuncisão, circuncisão, está falando assim, ele foi pai da sua descendência, dos judeus que se converteram também. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O reino de Deus, esse é 1 Pedro 2, 9 e 10, né? Então,
eles entendem que o reino de Deus foi tirado de Israel. Isso aqui é R.C. Sproul, o famoso teólogo aliancista, ele diz: o reino de Deus foi tirado de Israel e entregue à igreja, que é o novo Israel de Deus. Já estamos sob a nova aliança com todas as suas bênçãos. Isso eu tenho problema, nós não estamos com todas as bênçãos de Israel. Nós recebemos sim bênçãos espirituais da aliança já, mas eu creio que muitas bênçãos virão no futuro. Quando você fala da terra, quando Abraão fala a terra é dada em possessão perpétua à tua descendência. Perpétua. Então a terra foi dada em possessão perpétua aos descendentes de Abraão. E hoje nós, igreja, não estamos nem preocupados com a terra. Não habitamos na terra de Canaã, não estamos tentando juntar dinheiro para comprar um lote lá em Jerusalém. Então, essa parte da promessa, eu creio que está reservada para a descendência física de Abraão. E cá entre nós, durante muito tempo, eu até entendo eles terem adotado essa postura de achar que não, esse negócio de Israel e terra acabou. Por quê? Porque Israel não habitava mais naquela terra, né? Até o século XIX, assim, Israel estava longe. Só que no século XIX, o Spurgeon pregou um sermão, se eu não me engano é sobre a restauração de Israel. Não lembro o título exatamente, eu li esse sermão. E ele fala claramente que hoje Israel está longe das suas praias, longe da sua terra, mas um dia eles vão voltar, eles vão habitar naquela terra e haverá o rei davídico naquela terra. Não tinha nada disso naquela época, hoje tem, né? Porque Israel foi formado em 1948, a nação de Israel foi formada artificialmente pela ONU, de certa maneira, né? Foi dado um pedaço de terra para eles e eles foram lá morar. Seja como for, aconteceu. E eles estão morando lá sem o Espírito Santo, inicialmente, né? Porque eles não creram no Messias, mas eles estão habitando a terra. Então Spurgeon estava certo, ele entendeu corretamente as profecias de Ezequiel ali da terra. Então, a ideia de que a promessa da terra acabou, eu até entendo até o século XVIII. Se você tivesse essa teologia, acho que esse negócio de terra não é mais para Israel. Muitos pensaram isso. Não, isso aí deve ser alguma interpretação simbólica. Só que outros olharam para a Bíblia e falaram: não, a terra é de Israel, o povo vai para Israel. E, queira ou não queira, aconteceu. Já se cumpriu a profecia, estão lá na terra. Apesar da nação ter sido perseguida, tirada da terra muitas vezes, mas voltaram para a terra. Então agora, eu acho que é hora dos aliancistas então começarem a reformular esse ponto. Não, tem a terra lá para Israel. Eu acho que a igreja é o Israel de Deus, mas tem a terra também. Essa promessa de Abraão não caiu, né? Não vou espiritualizá-la, ela tem um sentido físico real também. A bem da verdade, agora eu li alguns autores aliancistas que dizem que Deus tem um plano de restauração para a nação de Israel também no fim dos tempos. Alguns aliancistas antigos não falavam isso, hoje em dia eles já estão falando, não, mas tem, além da igreja, tem também uma restauração para a nação de Israel. Eu acho que a gente está chegando num consenso aqui. Alguns acham que essa restauração aconteceu em 1942. Então, Israel foi reconhecido novamente. Mas então, essa é uma restauração política somente, né? Por enquanto. Mas existe uma nação, né? Existe uma nação. E existe a igreja. O que eu entendo é que no final dos tempos a nação também vai se incorporar na igreja, que eles vão se converter. E muitos aliancistas estão dizendo isso, que a nação vai ter um avivamento e vai se converter. Antes eram mais os dispensacionalistas que falavam isso. Hoje em dia eu li alguns autores, inclusive Augusto Nicodemos, falando isso, creio num avivamento em Israel também no final dos tempos. Então, eu acho que é seguro nós colocarmos que Deus ainda tem um plano para a nação e para a igreja, a nação, o Israel espiritual e o Israel físico. E eu creio que haverá uma união aí do físico com o espiritual. A nação vai se converter até o fim dos tempos. É o que Paulo fala em Romanos.
Romanos 11, ele fala, né, até que o tempo dos gentios se complete, né, todo Israel será salvo. Que mais? Para os aliancistas, um ponto interessante aqui, eu não tinha me atentado a isso. O Sproul mesmo fala: Jesus é o verdadeiro Israel espiritual. Por que ele diz isso? Mateus 2,15 fala assim: esteve lá até a morte de Herodes, lá onde? No Egito. Jesus foge e vai para o Egito. José, Maria, né? Esteve lá até a morte de Herodes. Para quê? Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2,15. Então, Jesus, quando nasceu, fugiu da perseguição, os pais foram para o Egito. Quando Herodes morre, ele é chamado do Egito pelo anjo de volta, e Mateus diz que isso é um cumprimento da profecia que diz: do Egito chamei o meu filho. Que texto, que profecia é essa? Se você for olhar Oséias 11:1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. Oséias é um livro que fala muito sobre a restauração de Israel, da casa do reino do norte, Efraim. Então, Oséias fala: do Egito chamei o meu filho, lembrando do Êxodo. Ele está lembrando do Êxodo. Deus chamou Israel do Egito, passou pelo Mar Vermelho e sobreviveu ao deserto e às tentações do deserto, e chegou à terra prometida. Mateus diz sobre Jesus: eu chamei do Egito meu filho, como se Jesus fosse um símbolo do próprio Israel, onde Jesus sai do Egito, passa pelas águas do batismo. Israel passou pelas águas do batismo do Mar Vermelho, e Jesus foi tentado no deserto, mas Jesus foi aprovado, Israel não foi aprovado. Então Jesus é o Israel de Deus que cumpre aquilo que o Israel, nação, fracassou. Então existe uma simbologia aqui entre Jesus e Israel, onde Jesus seria o Israel verdadeiro, e todos os que creem em Jesus então estão o que? Em Cristo. Então nós estamos em Israel e nós somos o corpo de Cristo, ou seja, o corpo da nação espiritual. Isso é interessante, isso é bonito. Eu creio que é válida essa comparação, não é sem fundamento bíblico. Então você tem aí essa colocação. O fato de Jesus ser o Israel espiritual e nós estarmos neste Israel, nós fazemos parte disso, não anula o fato de que existe a nação. Isso que eu quero sempre colocar: existe a nação que continua existindo, continua verdadeira. Eu creio que Deus tem um plano para essa nação, e existe um corpo espiritual. Existe um corpo espiritual e existe um corpo, nação física, política, né? Bom, então nós temos aí esse ponto. Assim como Israel, então Jesus foi chamado do deserto. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, 1 Coríntios 12:27. Então assim nós nos unimos a esse Jesus e a esse Israel na visão aliancista. Um dos pontos do aliancismo então, que a igreja substitui Israel totalmente nas promessas de Deus. Eu não concordo com isso particularmente. E eles adotam uma interpretação alegórica para as profecias da restauração do reino de Israel. Tá? Eles são predominantemente amilenistas e adotam então todas as profecias que falam sobre o reino davídico, Davi reinando sobre Israel. Eles vão entender que é espiritual, Cristo reinando em nossos corações hoje, né? Tem umas bases bíblicas para isso. Lucas 17:20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus, no seu tribunal, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ainda João 18:36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui.
Então, usa-se estes textos e alguns outros para dizer, olha, essa ideia do reino de Deus, Davi reinando sobre Israel, que governa sobre as nações, isso aí não vai acontecer, eles dizem. Por quê? Porque Jesus diz que o reino não é desse mundo, ele não vem com aparência exterior. Ponto feito, temos que admitir, Jesus falou isso mesmo. Então o reino de Deus está aqui, está no seu coração, está no meu coração. Isso não é aparente, as pessoas não estão vendo Jesus reinar no seu coração, isso é verdade, Jesus falou. O fato disso ser verdade não impede que no futuro o reino se manifeste de maneira visível na segunda vinda de Cristo, que virá com poder e grande glória, e todos o verão, todo olho verá, e ali você vai ser o reino de Deus visível. Então, da maneira como eu entendo, existe o reino de Deus invisível hoje, nos nossos corações, e no futuro haverá o reino de Deus visível na segunda vinda de Cristo. Tá? Então, existe um cumprimento espiritual hoje, existe, isso não anula o cumprimento real, físico. Na real tudo é físico no futuro, a minha leitura é essa, né? Mas o aliancista não, o aliancista crê que o espiritual é o reino que vai haver, não haverá outro, tá? Algumas dificuldades então do aliancismo são essas, né? A espiritualização de certas profecias sobre o reino, né? Então você usa uma hermenêutica alegórica para aquelas passagens do reino de Israel, da restauração do reino de Israel. Então isso daí vai entrar um conflito com o pensamento judaico, certamente, e esse pensamento se manifesta na expectativa dos discípulos, dos 12. Por que eu digo isso? Os discípulos, quando Jesus veio ao mundo, o que eles esperavam? O Messias vai nos livrar de Roma, certo? Ele vai estabelecer o seu reino aqui. Isso não aconteceu, Jesus foi morto, mas ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ele explica muitas coisas para os discípulos. Ele passa 40 dias ensinando a Bíblia para eles, entre a ressurreição e a ascensão. Ele tem algumas aparições, né? A grande comissão, e ele aparece na praia. Tem um período de 40 dias onde tem aparições de Cristo, e ele ensina os discípulos a entenderem o Velho Testamento. Pouco antes de Jesus ir aos céus, ele tem uma conversa com os discípulos, em Atos 1. Atos 1, veja Atos 1, versículo 6. Mesmo depois de 3 anos andando com Cristo e de 40 dias de contato com Ele após a ressurreição, os discípulos ainda têm a mesma expectativa do reino de Israel. Olha só, Atos 1, 6, quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, vocês vão ficar em Jerusalém, aguardem que o Espírito Santo virá sobre vocês. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Você vê que a pergunta continua, a expectativa continua, não mudou nada, eles continuam, só não sabem quando. Então, em momento algum, Jesus falou para eles que isso não vai acontecer, eles só não sabem quando. E a resposta de Jesus aqui seria o momento de Jesus falar: esquece esse negócio, não vai acontecer, o reino é espiritual. Ele não fala isso, ele só fala: olha, disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Essa é a resposta. Ele não diz o reino não será restaurado a Israel. Veja que se eles são o Israel de Deus já são convertidos, então Jesus poderia falar: não, mas vocês já são o Israel restaurado. Por que vocês estão esperando o outro? Ele já está aí, é vocês. Sim, vai ser nesse dia, o Espírito Santo vai entrar em vocês, e essa é a igreja, e esse é o reino. Mas Jesus não fala isso, ele diz: olha, calma, vocês não vão saber. Não vou dizer, o Pai tem o tempo da restauração do reino de Israel. O que indica que a restauração do reino de Israel é algo diferente da vinda do Espírito Santo em Atos 2. Tem algo mais. Existe uma outra forma do reino que ainda não se manifestou. Eu creio que ela se manifesta com a segunda vinda de Cristo, né?
Mas, enfim, este aqui é um ponto que o aliancista vai ter que lidar com isso de alguma maneira, né? O aliancismo contempla muito bem as semelhanças entre os pactos, o pacto davídico, o pacto noético e outros, mas ele não enfatiza muito as diferenças. Eu creio que falta enfatizar as diferenças. Esses pactos são diferentes também. Tem muita coisa semelhante entre um pacto e outro, mas tem coisas diferentes. E falta uma discussão sobre a união das duas casas de Israel, que é prometida no Velho Testamento, Judá e Efraim. Isso eu não encontrei, se existe eu não achei. Discussões sobre a união das duas casas de Israel, porque o Velho Testamento está cheio disso. Então me falta, pelo menos no que eu procurei, não achei discussões. Parece que está faltando essa discussão aí. Eu sinto falta. Tá. Vai ter um outro problema do aliancismo. Se você achar que a igreja substitui Israel, você vai pensar em teocracias, que a gente já discutiu, né? Governo, igreja e Estado juntos, que causa problemas. E você vai ter também o batismo infantil, porque eles entendem, a maioria dos aliancistas entende que, como a igreja é o novo Israel, Israel praticava a circuncisão. O que a igreja vai praticar? Batismo. Eles colocam o batismo como substituição da circuncisão. Batistas não fazem isso. O batista não é um aliancista na prática em todos os pontos. Isso não tem jeito. Porque nós não batizamos bebês porque entendemos que a igreja não é Israel. Israel, como é que você entra? Você nasceu em Israel, você é israelita, então tem que ser circuncidado. Você nasceu numa família cristã, o que você é? Não é cristão. Você é cristão quando você se converter, nascer de novo. Aí você vai ser batizado, né? Então, esse aí é um cuidado que deve se ter também, né? Da mesma forma, muitos entendem o domingo sendo o novo sábado no aliancismo, porque sempre essa ideia do judaísmo, né? Domingo é o novo sábado. Aí o Novo Testamento diz que o domingo é o novo sábado. A gente guarda o domingo porque o Senhor ressuscitou no domingo, a igreja fazia isso, é verdade, mas não tem uma lei. Você tem que guardar o domingo, né? E essa lei não tem no Novo Testamento. Bom, então, muita coisa boa no aliancismo, muitas dificuldades para serem resolvidas também. Dispensacionalismo, vamos pensar um pouquinho, temos um pouco de tempo. Eles afirmam, contrário ao aliancismo, eles afirmam uma separação radical entre igreja e Israel. Originalmente, dispensacionalista, depois veio o dispensacionalismo progressivo, que tenta juntar um pouco mais, mas assim, historicamente, dispensacionalismo é separação radical entre igreja e Israel, e eles interpretam as profecias e as promessas para Israel de maneira literal. Eu gosto disso, a parte de interpretar literalmente as profecias. Eles entendem que o plano de Deus para a humanidade se revela progressivamente durante épocas chamadas de dispensações. É um termo que os irmãos aqui já ouviram da minha boca esse termo, mas assim, no dia a dia você não ouve esse termo, é dispensação. O que são dispensação? São épocas em que Deus entrega uma certa mordomia para a raça humana, vamos dizer assim. Ele diz para o homem, olha, homem, você deve fazer assim, 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 e aí vai tudo bem, né? Ele entrega uma mordomia, entrega um conjunto de regras para os homens, e os homens devem cumprir. Aí os homens tentam cumprir e fracassam, aí Deus entra com uma outra mordomia, um outro conjunto de regras. Aí passa essa época. Então, o aliancista olha para a história da humanidade pensando em pactos. O dispensacionalista não nega os pactos, mas ele prefere olhar em termos de épocas e eventos, assim. Vamos tentar dar uma ilustração. Eles têm uma época chamada de época de inocência, ou dispensação da inocência, que é o período do Éden. O homem não tinha pecado ainda, era inocente. Então, você tem aí da criação do homem até a sua queda, eles vão dizer, isso aí é a época da inocência. Mas não precisa decorar esses nomes que eu estou falando, tá? Só para a gente se colocar no contexto aqui. Qual que era a mordomia? Bom, você tem que se multiplicar, você tem que cuidar do Éden, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece com o pacto das obras lá dos aliancistas. Termina com a queda. Bom, depois da queda, então, vem a dispensação da consciência. O homem agora tem consciência do bem e do mal, né? Então agora, esse período aí, ele tem que usar qual mordomia? Use a sua consciência para negar o mal e fazer o bem. Que Deus falou para Caim, teu desejo será contra ti, a ti compete dominá-lo.
Então usa a sua consciência. Não tinha um monte de leis dizendo tudo que você tem que fazer e não fazer, mas você tem uma consciência. Então use a sua consciência. Então esse período vai de Abel até o dilúvio, que prova que o homem não usou a sua consciência para fazer o bem. Então você tem aí o fim da dispensação no dilúvio, um fim catastrófico. Depois então começa uma nova dispensação que eles costumam chamar de governo humano, dispensação do governo humano, onde você tem o pacto noético, né? Ele vai desse pacto com Noé até a Torre de Babel. Qual que é a mordomia? A mordomia é repovoar a terra e usar as leis de Noé para conter a maldade. Deus deu as leis, né? Se derramar o sangue você vai ser morto, né? Você pode comer os animais, aquelas leis que a gente já discutiu aqui, né? Então use isso para fazer justiça na terra. Agora não é só a sua consciência, agora está escrito, se você matar você morre, né? Tem uma lei ali escrita. Depois disso, então, você tem a Torre de Babel, né? Termina com a Torre de Babel, depois você tem a chamada de Abraão, é uma nova dispensação, dispensação da promessa, vai do pacto com Abraão até a escravidão do Egito. Qual que é a mordomia? Praticar a circuncisão e habitar na terra prometida. Ouve o seu Deus e não anula as outras, né? As outras instruções foram dadas no pacto noético, mas ele tem aí um símbolo aí da circuncisão e a promessa, né? Depois disso você tem a dispensação da lei, né? Vai da saída do Egito até a ascensão de Cristo. A mordomia é governar a nação de Israel por meio da lei e aguardar o Messias, né? Depois você tem a dispensação da graça, que começa aí no Pentecostes e vai até o arrebatamento da igreja. A mordomia é a grande comissão. Nós temos que fazer discípulos de todas as nações e aguardar o arrebatamento da igreja e guardar a lei de Cristo, né? Depois vem uma dispensação do milênio ali, a gente já falou sobre o milênio no passado, aí, seria aí na segunda vinda de Cristo, até o fim do mundo, você teria a implementação da nova aliança. Bom, então, é meio artificial algumas das divisões, na opinião de alguns, pode ser, mas do ponto de vista didático eu acho que é interessante a classificação. Não é assim que a Bíblia é dividida em 7 dispensações. Vou pegar aqui 7 partes. Não tem a divisão em 7 dispensações na Bíblia, mas é assim, é algo que, na minha visão, ela ajuda você a pensar e a entender a história da humanidade. Do ponto de vista didático, você pode olhar ou para pactos ou para dispensações. Não está errado um ou outro, a divisão um ou outro. Não é um ou outro, você pode usar os dois. Tem os pactos e tem as dispensações, e um acontece dentro do outro. Tá? Mas é bom conhecer os dois, você olhar para as escrituras e ver como isso funciona, né? O Israel étnico, na visão dispensacionalista, é o povo de Deus que foi rejeitado temporariamente para dar lugar à igreja como povo espiritual de Deus na terra, até a segunda vinda de Cristo, ou até o arrebatamento, na verdade, né? Eles entendem que vai acontecer antes da tribulação. Então todo Israel será salvo. Toda a lei foi abolida para a igreja e a nova aliança é com Israel. Aqui temos algumas dificuldades, né? Eles dizem assim, a nova aliança é com Israel, não é com a igreja. A aliança não é conosco, o dispensacionalista vai dizer. Não, mas como assim? Não, está escrito no Velho Testamento que a aliança é com Israel. E a igreja não é Israel, então você não é. A aliança não é com você, não é comigo. A gente pensa assim, mas... E aí, quando Cristo inaugura no seu cálice a nova aliança, então a gente está vivendo qual aliança? Eu estou na aliança mosaica? Não, essa acabou. Eu estou na aliança de Noé, então fica um pouco complicado. Por isso que eu acho que aí você tem que pensar que a igreja faz parte do Israel espiritual. Nós estamos vivenciando a parte espiritual da aliança já. Nós estamos dentro da parte espiritual. A aliança espiritual é quando o meu coração foi regenerado, a lei foi escrita no meu coração, foi trocado coração de pedra e colocado coração de carne, né? Usando a linguagem dos profetas. Eu estou na nova aliança. Eu tenho muita dificuldade disso do dispensacionalista dizer que não estou, não é, vai ser lá no milênio só. Eu, por enquanto, estou experimentando um gostinho só. Não, estou na nova aliança, estou experimentando a parte espiritual da aliança. No futuro vai experimentar a parte física também, né? Meu entendimento é esse.
Então nós somos povo de Deus, nação santa, e estamos experimentando. Deus fez isso, deu esse presente para os gentios e para os judeus hoje de viver a nova aliança. Mas ela não se consuma aqui. Ela tem uma parte que ainda virá, mas ela está já em vigor. Mas a parte da nação de Israel de fato ainda não aconteceu. Algumas passagens aqui, Efésios 3, 2 a 6, já estamos chegando aqui no final, não vou esgotar aqui o dispensacionalismo hoje. Efésios 3, 2 e 6, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Lembra que eles falam que tem uma dispensação da graça. Paulo fala, a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aqui ele fala da união do gentio com o judeu na dispensação da graça. Esse é um novo corpo, algo que não era conhecido no Velho Testamento, esse corpo. Efésios 2, 14 a 16, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Então a lei passou, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então a igreja, na visão dispensacionalista, não é Israel, ele é um novo homem. Ele contém israelitas e gentios. E é um novo, não é aquele, não é a continuação daquele, é um outro. E eu concordo, não é aquele, não é a continuação daquele, é um outro, mas eu entendo que esse outro é um Israel espiritual. Tá? Eu não nego que é um Israel espiritual, mas também não nego, o dispensacionalista está certo, ele não é aquele, não é aquela nação, porque aquela nação tinha gente salva e gente incrédula. A nova só tem gente salva, é outra coisa, ele é um novo corpo, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Israel é a etnia e a nação escolhida para trazer a lei, os profetas, as escrituras e o Messias. Mas a igreja é um outro povo, o povo santo de Deus. Mas nem todos de Israel são salvos, pois nem todo israelita é um verdadeiro israelita. A igreja então é formada só por salvos de todas as etnias, inclusive israelitas, e só existe na dispensação entre Pentecostes e arrebatamento. Israel está colocado de lado por enquanto e foi endurecido na visão dispensacionalista. Romanos 11, 25 e 26, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, nós temos aqui um tempo em que o Israel existe, a nação, só que está temporariamente colocado de lado por Deus, temporariamente. Creio que os dispensacionalistas estão certos sobre isso. Eu me considero dispensacionalista, só não concordo com tudo que eles falam, mas está colocado de lado. A igreja é um outro povo, só que eu digo, um Israel espiritual, que está vivendo a nova aliança hoje. E um dia, quando chegar a plenitude dos gentios, isso aí acontece lá no fim dos tempos, né? Aí então haverá um avivamento em Israel e todo Israel será salvo. A nação mesmo, a etnia de Israel, vai em massa se converter. Vamos à minha leitura. Romanos 11, 28 e 29. Assim que quanto ao Evangelho, os judeus são inimigos por causa de vós, gentios. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Se Deus escolheu Israel, Ele não vai desescolher Israel. Dispensacionalista faz uma leitura literal. Eu não sei se eu tenho que parar, já são 10h20, não sei quanto que eu vou parar. Mas
O dispensacionalista faz uma leitura literal das promessas sobre a restauração de Israel, crendo que ela ocorrerá no milênio, quando a igreja estará reinando com Cristo. Apocalipse 2, 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E Apocalipse 24, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas promessas de reinar sobre as nações, e governar com vara de ferro, e quebrar como vaso de oleiro, isso foi dado à igreja. Eu não vejo isso acontecendo hoje, não vejo como isso vai acontecer hoje, a gente governar sobre as nações com vara de ferro e quebrá-las. Então, isso aqui, eu acho que o dispensacionalista responde muito melhor do que o aliancista, que um dia vai acontecer no futuro. Se não aconteceu no passado, não está acontecendo hoje, a não ser que você ache que a Igreja Católica na Idade Média seja o cumprimento dessa profecia, né? Porque eles regeram com vara de ferro, né? Mas eu não acho que é disso que Jesus está falando. Então, eu creio que vai acontecer no futuro, a gente vai reinar com Cristo de fato. Resumo, então, para o dispensacionalista, Israel são os descendentes físicos de Abraão por meio de Jacó. Israel espiritual, para o dispensacionalista, é só o judeu crente, não sou eu e você. Né? Eu e você somos semente espiritual de Abraão, mas ele não chama de Israel. Né? E a igreja, todos os crentes aí, judeu ou gentil, inseridos no corpo de Cristo. Tá? Dificuldades do dispensacionalismo, e a gente pode voltar nesse assunto na semana que vem, quando a gente falar das duas casas de Israel, mas só finalizando. Então, o uso exclusivo do termo Israel para a nação política cria aí uma série de dificuldades com textos que a gente mencionou, que coloca a gente como nação santa, sacerdócio real, filho de Abraão segundo a fé, circuncidado no coração. Isso é tudo uma linguagem de Israel, né? Por que não posso usar então o termo Israel para a igreja? Eu acho difícil. E outra, tem um monte de textos do Velho Testamento, de Oséias, principalmente, que são aplicados à igreja por Paulo e que se referem a Israel. Isso a gente vai ver semana que vem, daqui a 2 semanas. Então, os crentes, se eles não são parte de Israel espiritual de Deus, então o que eles são? Eles são, espiritualmente, eles não são mais gentios também, a gente viu isso, né? Vós éreis gentios. A aliança, a nova aliança não é conosco e não está sendo vivida por nós hoje, então isso também causa dificuldades. Vários textos do Novo Testamento, onde Paulo usa a lei para estimular a gente à obediência. Ele fala, a lei diz isso, a lei diz aquilo, então vocês têm que obedecer. E se você não entender que uma parte da lei era repetida na lei de Cristo, na lei moral é repetida na lei de Cristo, né? Fica difícil você entender por que Paulo manda você seguir a lei moral do Velho Testamento, né? Então, todos esses textos a gente vai ver então na semana daqui a 2 semanas. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Os irmãos vão começar a ficar cansados. Então daqui a 2 semanas eu pretendo falar sobre as duas casas de Israel, quais são os pontos fortes e quais são as dificuldades dessa lei. Então, ok, irmãos? Então, passo a palavra para o irmão Manuel.